Pronto, né? Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal, certo? Acho que já somos em 26 alunos, né? Já dá para iniciar tranquilamente, né? Já está 15 minutinhos aí do prazo, temos para dar início, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com arquiteturas de sistemas operacionais, tá ok? Então, todo sistema computacional, certo? Ele busca, em si, ter estruturas que o qualifiquem e o que o caracterizem, certo? Então, aqui a gente vai entender quais são, né, essas estruturas, como que se dá a criação dessas estruturas, como que se deu, porque a gente também vai ver estruturas que não são mais utilizadas, certo? A fim de que a gente tenha um entendimento bem legal sobre essa arquitetura de sistemas operacionais, e daí a gente finaliza essa parte conceitual da disciplina, tá? Então, pós-avaliação, a gente já vai começar com processo de instalação, com processo de configuração de discos, de entendimento de particionamento virtual, certo? Particionamento físico, né, do disco também, tá? Então, a gente já vai fazer essas práticas aí a partir da aula pós-avaliação, tá bom? Então, para dar início aqui, certo? A gente vai começar a entender, né, que a estrutura e o funcionamento do sistema operacional eles são uns tópicos de difícil de compreensão. Por que é difícil de compreender uma situação como essa? Porque a gente sabe que o sistema operacional é algo lógico, né? E você entender uma arquitetura de algo lógico é você entender, né, a estrutura de algo sem ver, certo? Então, o sistema operacional ele não é executado como uma aplicação sequencial, né? Com início, meio e fim. As rotinas que são contidas dentro dele, certo? Elas são executadas sem uma ordem predefinida, né? Então, várias são as estruturas que a gente conhece desses sistemas operacionais, né? E algumas delas a gente vai ver aqui, né? Então, a primeira que a gente vai ver são sistemas monolíticos. Posteriormente, a gente vai ver sistemas em camadas, sistemas micronúcleos e sistemas cliente-servidor, né? E aí, no finalzinho, a gente vê um pouco sobre máquinas virtuais, que é o ensejo em que a gente vai fazer as nossas práticas dessa disciplina, tá ok? Então, a gente precisa conhecer essas estruturas a fim de que a gente tenha a possibilidade de entender como que se dá sistemas operacionais mais antigos, sistemas operacionais mais modernos, tá? Então, é a estrutura, é o esqueleto do sistema operacional que a gente vai ver hoje aqui, propriamente dito, tá? Então, quando a gente fala dessas rotinas, né, as rotinas são os processos, são os programas que estiveram em execução ou que estão em estado de execução, né? Lembra lá dos estados de execução de um processo, certo? Na verdade, os estados de um processo, né? Que é execução pronto e em espera, ok? Então, essas rotinas são esses caras que estão esperando, né? Uma ordem para ser executados, né? E não necessariamente eles podem seguir uma ordem sequencial, né? Dependendo do escalonamento desse processo, dessa rotina, ela pode ser executada imediatamente ou não. Tá? Primeiro cara que a gente vai ver, vou até marcar logo aqui com o number one aqui, númerozinho 1, para a gente saber onde que a gente está, tá? Então aqui, ó, opa, ficou bem marcado. Pronto. Pronto, aqui, ó. Número 1, certo? Aqui, número 1. Tá? Quem que a gente tem aqui? Sistemas monolíticos, certo? Então, se a gente for pegar a etimologia da palavra, certo? Mono vem de né? E lítico vem de pedra. Então, é como se fosse um bloco único, resumindo todo esse sistema. É como se fosse um bloco único. São sistemas, né, em que todas as aplicações funcionam ao nível núcleo. Então, a gente vai ver que a gente terá um nível núcleo e um nível usuário do nosso sistema. Na verdade, né, esse sistema operacional é considerado um emaranhado de rotinas, onde o nosso usuário, que está mais acima, né, por meio da chamada de sistema, opera a máquina mais abaixo. Então, monolítico vem disso que eu acabei de falar, né, um bloco único,
certo? Como se um núcleo fosse uma pedra sólida, uma caixa, certo? Vamos imaginar esse sistema monolítico como se fosse uma caixa, certo? Uma caixa de chocolate. Vamos aproveitar aqui o momento da Páscoa, né? Que se passou, tá? Então, vamos imaginar um sistema monolítico como um bloco, como uma caixa, certo? Bem grande, lotada de chocolates dentro, certo? Esse sistema, certo? Essas rotinas, tá? Elas interagem sem nenhuma restrição. Então, justamente porque o código, né, no nível núcleo tem acesso total a todos os recursos e áreas de memória, tá? Então, vamos tirar aqui os chocolates, né? Vamos pegar essa caixa e enchê-la de frutas. O que acontece, pessoal, se eu pegar uma caixa, enchê-la de maçãs e no meio dela tiver uma ou duas maçãs podres? Vamos lá, me diga o que acontece. Pode falar aí no áudio que eu estou sem acesso ao chat. As outras maçãs vão apodrecer? As outras vão apodrecer. Guarda essa ideia aí, certo? Então, se eu pegar uma caixa cheia de frutas, né? E nessas frutas tiver uma ou duas podres, o restante vai apodrecer. Por quê? Todas elas estão em contatos dentro daquela caixa. Então, todas elas estão tendo acesso aos mesmos recursos. Como o quê? Como o tempo, como o sol, por exemplo, que pode alterar isso. No caso de um sistema operacional, todas as rotinas têm acesso às mesmas coisas dentro dessa caixa. E isso é um sistema monolítico. Ou seja, se uma rotina der problema, o restante todo fica comprometido. Se uma fruta estiver podre, o restante da caixa inteira de frutas vai ficar podre. Então, esses sistemas eles são mais dinâmicos, porque cada componente desse núcleo, né, ele pode passar a acessar outros componentes diretamente. E com isso, o sistema pode se tornar mais compactos. Eles são, sim, mais compactos, né? Aliás, o que acontece? Você consegue ter ali uma quantidade maior de maçãs, né, dentro dessa caixa, do que você dividir essa caixa em pedacinhos e colocar uma maçã em cada bloquinho. Então, o que faz esses sistemas monolíticos serem compactos? É justamente isso. É o poder ter muito mais rotinas dentro de um espaço, certo? Dentro de uma caixa, que normalmente seria divididos para alocar cada um espaçozinho uma maçã. Se eu fizesse isso, as maçãs poderiam ter uma podre, porém as outras não seriam afetadas. Vocês estão conseguindo compreender e acompanhar? Sim ou não? Sim. Pronto, né? Então, recapitulando, sistema monolítico são sistemas, né? Como se fosse um bloco bem pesado, né? Um bloco de pedra, né? A gente trazer para a analogia das frutas uma caixa de madeira, né? Lotada de maçãs. Aí o que acontece? Se uma dessas maçãs ficar podre, ela compromete o restante. Em um sistema monolítico, se uma rotina der problema, o resto do sistema inteiro fica comprometido. Isso é o X da questão nos sistemas monolíticos. Entretanto, eles podem ser bem compactos, uma vez que não há nenhum tipo de divisão dentro desse bloco. Então, está todo mundo junto e misturado, operando no sistema só. Beleza? Esse foi a primeira arquitetura que a gente tem, certo? De sistemas operacionais, tá? Depois, vamos trazer aqui para a arquitetura número 2, que a gente tem. Não, ainda é o sistema monolítico, tá? Desculpa aí, tá, pessoal? A segunda é só aqui, ó. Sistemas em camadas, tá? É porque tinha uma gravurazinha aqui, eu acabei esquecendo. Ó, o sistema monolítico, certo? Ele se torna mais robusto justamente por conta disso, dele ter tudo dentro de um sistema só, tá? Tudo dentro de uma operação só. Então, a chance de um colapso... O que é um colapso? Diz aí para mim, ô Ana Nascimento, o que é um colapso? Ana? Tá viva? Tá presente? Ai, ai. O que
é o colapso, minha Ah, querida? professor, não Um help aí, um help. Oi? O que é um colapso? Ah, sim, professor, não sei lhe explicar o que é. O que está acontecendo com os hospitais hoje? Eles estão entrando em colapso, né? Estão colapsando. O que é isso? O que é um colapso? É meio que as pessoas entrando em pânico, não sabem o que fazer. Não. O nome disso é histeria. O colapso é a capacidade, né, em que um sistema tem em não poder, né, atender mais os seus clientes. No caso do hospital, é quando o hospital não consegue mais atender os pacientes. No caso do nosso sistema operacional, é quando o sistema operacional, né, ele não consegue mais executar rotinas, porque está em colapso. Então, o colapso basicamente é isso aqui, ó, no nosso caso de sistemas operacionais. É o travamento, é uma reinicialização, é um funcionamento errado, tá? Então, se a gente for pegar a caixa de frutas que a gente vem fazendo analogia, tá? O que seria o colapso? O colapso é quando todas as frutas estiverem podres, quando ninguém tiver poder mais consumi-las, certo? Então, colapso é isso, é quando não há mais essa capacidade de atendimento ao seu cliente. No nosso caso aqui, quando o sistema operacional não consegue mais executar rotinas, tá? Então, a manutenção dele é complicada porque todas as frutas estão em um local só. Todas as rotinas estão em um local só. Então, eu vou ter que parar esse sistema para poder consertar alguma coisa, tá? Então, qualquer mudança em um componente poderá influenciar direto ou indiretamente o funcionamento de outro, porque está todo mundo junto, certo? Então, se eu pego ali uma fruta, né, e corto ali metade dela e devolvo ela para a caixa, certo? Aquela operação ali, ela pode mudar os acontecimentos que eu vou ter dentro da minha caixa de frutas, né? Eu posso pegar um fungo, e aí esse fungo vai apodrecer a fruta, aquela que foi cortada, e sucessivamente vai pegar nas outras frutas, né? No sistema operacional, se eu mudar uma rotina, as outras podem ser afetadas, tá ok? Então, exemplos comuns de sistemas monolíticos são os antigões, MS-DOS, o Unix, né, que foi lá no princípio, lá onde começou tudo, certo? Todos eles utilizavam essa estrutura monolítica, né? Mas com a evolução e desenvolvimento desse sistema, sua arquitetura mudou completamente. Hoje, o Windows e Linux jamais utilizam sistemas monolíticos. Beleza? Tudo tranquilo aí? Cadê a Joyce? Deu para entender, Joyce? Deu sim. Então, o sistema monolítico é uma caixa de frutas, Joyce? A Joyce me deixou no vácuo, hein? Vamos seguindo aqui. Ó. Então, se a gente pegar essa imagem aqui, todo mundo tá vendo a imagem direitinho? Aí? Sim ou não? Sim, dá pra ver. Então, aqui o que que acontece? Ó? Eu vou tracejar aqui uma linha vermelha, né? Pra gente fazer essa divisão. Então, acima dessa linha vermelha, eu tenho o meu usuário, né? O meu user. E aqui embaixo eu tenho o meu núcleo. Tá ok? Então, o meu sistema operacional, ele funciona dessas duas formas, tá? Nessas subdivisões. Eu tenho o nível usuário e tenho o nível núcleo, tá? Nos sistemas monolíticos, o nível usuário, eu tenho somente as minhas aplicações, né? Tá aqui a minha aplicação a minha aplicação B, a minha aplicação C. Isso aqui podem ser o quê? Um Word, certo? Um Internet Explorer, no caso dos sistemas monolíticos, como era antigão, né? Eles tinham esses WordPad, uma coisa assim, tá? Lá no finado MS-DOS lá, ou qualquer outra aplicação que rodasse aí
nesses sistemas operacionais, tá? A nível núcleo, certo? Quem que eu tenho aqui, ó? Então, eu tenho aqui a minha rotina 1, minha rotina 2, minha rotina 3, 4, 5 e 6. Então, observem, pessoal, que no nível núcleo eu tenho a minha caixinha de maçãs, certo? A minha cesta de maçãs. Então, a aplicação A, ela diz o seguinte, ó, eu vou pegar a maçã número 1, a rotina número 1. Só que essa rotina número 1, ela pode seguir outros caminhos. Ela pode ir para a rotina 2 ou para a rotina 4 até chegar ao hardware, tá? Então, ela pode fazer esse caminho aqui, ó. A aplicação A vai utilizar a rotina 1, a rotina 4, a rotina 5, até chegar aqui ao nível mais baixo, que é o hardware, que é quando eu vou pegar os meus dispositivos para poder fazer isso. Quando ele faz essa solicitação, o que pode acontecer, ó? Aqui, ó. Esse hardware, ele pode retornar para uma rotina 6, né? Essa rotina 6 pode conversar com a rotina 5. Enfim, todas as rotinas estão no mesmo espaço, tendo a mesma comunicação, tá? Aí eu vou perguntar agora aqui para Tâmara. Tâmara, tá presente? Tô sim. Tâmara, me diga o que acontece se a rotina 3 morrer. Fará. Certo? Deixar de existir. Acabou a rotina 3 aqui. Falhou total. O que acontece com o meu sistema? Vai entrar em colapso? Muito bem. Ele vai entrar em colapso. Mas por quê? Porque simplesmente uma das rotinas desapareceu, tipo, deu erro e precisava dela para as outras funcionar também. Justamente. E essas rotinas, a gente pode dar o exemplo delas de quê? São algoritmos? Eu não sei. Rotinas são algoritmos, né? São instruções, tá? Então, a aplicação, seja A, B ou C, ela solicita a execução de determinadas rotinas, né? Solicitando aqui uma parte de hardware ou não, para poder ser executado, né? Para poder ter um retorno para o nosso usuário. Então, o que eu quero que vocês vejam é isso. Eu tenho sempre um nível de usuário e um nível núcleo. Beleza, Tam? Certo. Valeu pela sua contribuição. Me respondeu super rápido. Obrigado. Quando a gente chega no segundo tipo de arquitetura, que são sistemas em camadas, a gente já vai ter um outro cenário, tá? Então, de uma forma mais organizada que o monolítico, né? O sistema operacional com arquitetura em camadas, ele tem, né, o seu núcleo, tá, em camadas de abstração. O que seriam isso? Cada camada tinha uma importância dentro do núcleo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei, certo? Eu peguei a minha caixa grande de maçãs e dividi ela em 3 camadas, né? Coloquei uma camadinha lá embaixo, uma camadinha mais em cima e a primeira camada. O que acontece? Para eu acessar o fundo da caixa, eu tenho que passar pela primeira camada de maçã, pela segunda camada de maçã e pela terceira camada de maçã. Vocês estão acompanhando? Tá de boas aí, Renan Lucas? De boa. Pronto. Então, eu tenho que passar por essas 3 camadinhas de maçãs. No caso aqui, cada camada recebe um nome. Então, a primeira camada, olha aqui a linha de novo, ó. Olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó, o meu user, vou colocar desse lado aqui dessa vez. O meu usuário, e aqui eu tenho o meu núcleo, tá? Meu nível núcleo, meu nível usuário. Então, a primeira camadinha de maçãs que a gente tem que passar é as chamadas de sistema. Essa galerinha aqui, essa chamada de sistema, é quem conversa com a aplicação. Lembram disso lá quando a gente fez as definições. Depois das chamadas de sistema, né, ela vai para a segunda camada, que é abstração e gerências,
né? Aqui vem gerência de memória, vem gerência de arquivos, certo? Tem gerência de dispositivos, então tem toda essa conversação, todas essas rotinas dentro do sistema operacional. Depois da abstração e gerência, a gente vem aqui para camadinha de interface com o hardware, certo? Que é que faz a comunicação com a parte mais baixa do nosso sistema, que é o hardware. Então, observem o que foi que aconteceu. De um blocozão único, agora a gente dividiu em camadinhas. Então, tem a minha caixazinha de maçãs toda em camadas. Já ficou mais organizado? Com toda certeza. Qual é o principal problema daqui? Cadê o Ian? Voltou, Ian? Vamos ver se o Ian consegue me responder essa. Tô aqui. Meu bom, qual é o principal problema que a gente tem aí, velho? Rapaz, eu acho que é o tempo para se comunicar entre uma e outra. Porque são muitas camadas. Foi no rumo, mas ainda não é isso. Deixa eu ver aqui quem que pode me ajudar aqui. Cadê o Rafael? O problema é que eu também pensei a mesma coisa que o Ian, que era o tempo entre as camadas. O tempo entre as camadas? Talvez pode ser que o sistema possa ter algum problema ao transportar entre as camadas, alguma coisa assim. É quase isso, tá quase lá. Deixa eu pedir aqui só mais um para a gente fechar aqui, e aí a gente comenta. Deixa eu ver aqui. Jeff. Bora, Jeff. Não, eu tava esperando que tu não me escolhesse, cara. Rapaz. E aí? Eu acho que, tipo, se uma camada der erro, o sistema todo para. Igual as maçãs. Não foi Isso é resolucionado esse problema ainda. Porque quando uma maçã morria, tudo parava. Agora, se uma camada for morta, também para o sistema. Isso é verdade também. Mas o ponto que eu queria chegar aqui com vocês era que eu só consigo acessar a camada 3 se eu passar pela camada 2. Não é verdade? Então, se eu pegar essa fala do Jeff, que diz o seguinte: se uma camada morrer, o que acontece? Eu matei todo o meu sistema. Porque a camada 1 ela não consegue pular diretamente para a camada 3. Ela dependia da camada 2. Então, se as maçãs da camada 2 apodrecerem, de todas as formas, toda a minha caixa de maçãs vai para o ralo, tá? E sobre a questão do tempo, também é muito válido. Porque agora, o que acontece? Antes eu tinha o acesso a todo momento a tudo. Agora eu vou ter um tempo que custa eu pular de uma camada para outra, buscando uma determinada rotina. Então, tanto o que o Ian falou e o Rafael falou também sobre o tempo entre as camadas também é válido. Então, a grande dificuldade do sistema em camadas é que, apesar de ele estar um pouco mais organizados, né, a camada 3 ainda depende da camada 2. E se ela morrer, né, a camada 1 e a camada 3 vão embora junto, né? E aí a gente perde todo o sistema, tá? Então, nós temos que as camadas são bem organizadas, né? Cada uma com uma função dentro do núcleo, certo? Este modelo, né, ele apresenta problemas substanciais. Quando uma operação precisava começar na primeira camada e seguir até o hardware, ela obrigatoriamente teria que passar por todas as outras camadas, aumentando a possibilidade de erro ou inconsistência das informações, tá? Então, outro problema que eles enfrentam, que é a organização lógica das funcionalidades do sistema, né? Em camadas horizontais de abstração, não era algo óbvio, que causava problemas, né? Ou seja, eles utilizaram o negócio das camadas uma em cima da outra, né? De forma horizontal, né? E isso aí também deu problema por conta desse acesso, tá? Então, esse era o principal problema desses sistemas em camadas, tá bom? Vamos agora aqui para o terceiro, galera. O terceiro sistema, né? A terceira arquitetura que a gente vai ver é o micronúcleo, tá? Então, vamos entender o que é esse micronúcleo. Enquanto a gente tinha lá no monolítico um bloco com todas as rotinas dentro, conversando entre si,
e no sistema em camadas eu tinha esse mesmo bloco, só que dividido em camadas, aqui a gente vai ter um negócio completamente diferente, certo? Mas já que a gente chega na imagenzinha para a gente poder comentar. Então, baseado no sistema em camadas, né? Eles pegaram aquele sistema em camadas que eles viram que poderia dar certo, certo? Os projetistas retiraram do núcleo todas as gerências e colocaram a nível de usuário. Então, se você parar para refletir, qualquer gerente que venha a entrar em colapso, seja no monolítico ou em camadas, o sistema irá entrar em falha geral. Ou seja, se qualquer maçã, quem gerencia as maçãs, né, entrar em colapso, morre tudo. Então, você poderá entender melhor a arquitetura micronúcleo, né? É interessante entender que o núcleo sólido do sistema monolítico, né, e o núcleo organizado do em camadas foi dividido em vários pequenos núcleos independentes. Daí o nome micronúcleo. Caso um chegue a causar algum defeito, este pode ser restaurado sem causar o colapso geral do sistema. E com isso, a arquitetura tornou-se mais confiável ao usuário, podendo o usuário agir, né, no sistema sem que ele tenha perda total. Então, o que isso significa? Monolítico, eu tenho minha caixa de maçã com as maçãs tudo jogadas dentro, certo? Tudo funcionando lá dentro. Sistema em camadas, eu já tenho o meu primeiro nível de organização. Eu tenho uma camadinha de maçã, eu boto um pano, né? Depois eu boto rebolo outra camada de maçã, boto outro pano, e aí eu tenho as 3 camadinhas. O que foi que aconteceu aqui no micronúcleo? Quem já foi na feira, no supermercado, já percebeu que quando a gente vai comprar maçãs, né? Quando elas são embaladinhas, o que acontece? Ela vem num dispositivozinho em que cada maçã tem o seu localzinho. Então, cada maçã, né? Principalmente as que são de uma produção mais rara, cada maçã tem o seu localzinho específico na caixa. Ou seja, cada maçã ela tem o seu gerenciamento. Então, aqui a maçã da primeira camada, da primeira coluna, fica aqui direitinho. Então, ele acaba criando meio que uma matriz, certo? Dentro da caixa, a gente consegue observar que uma caixa ela tem 3 dimensões, né? E aí a gente consegue montar em um plano 3D, né? Em 3 dimensões aqui, certo? Cada espaçozinho reservado para uma maçã. E mais na frente, em programação, vocês vão ver que isso, né, que esse espaço tridimensional, que cada espaçozinho representa, a gente pode fazer uma analogia também com matrizes, tá? Então, por exemplo, um vetor, a gente consegue observar ele, certo? De uma forma em 2 dimensões, tá ok? Já uma matriz, a gente consegue observar ele em 3 dimensões. Então, eu vou ter aqui a quantidade de maçãs na base e subindo com colunas, linhas, camadas, né? Tudo bem direitinho. Então, no sistema micronúcleo, ele fez isso. Ele começou a colocar cada maçã dentro do seu espaçozinho. E aí, o que acontece? Se uma maçã apodrecer, certo? Somente ela ali vai ficar corrompida, porque somente ela está ocupando aquele espaço. As demais não vão sofrer nada. Vocês estão conseguindo compreender? Tá tranquilo aí, Sibeli? Aham. Beleza. Pode entender? Como é? É melhor entender com maçã ou sem maçã? Bom, Tá bem merendando, né? tá ouvindo, não? Deu para ouvir, tá? Obrigado. Então, vamos seguindo aqui. Na prática, se você está assistindo um filme, né, e ao mesmo tempo um DVD é gravado no seu computador, né, caso o processo de gravação gere um erro durante a sua execução, você poderá continuar assistindo o seu filme sem travar a máquina. Então, você pega o telefone de vocês, né? Imagina que, já pensou se você estivesse usando o Facebook e não pudesse ouvir música ao mesmo tempo? Já pensou se você estivesse no WhatsApp e não pudesse ouvir a música enquanto está utilizando o WhatsApp? Ou então que você fizesse um download, ou então que a sua aula ficasse aberta em outra aba, enquanto o Felipe dá aula e vocês mexem no WhatsApp, aí você deixa em outra aba.
Não é assim? Não é não? Não é assim não, Pablo? Me diz isso, não é? Ó, o Pablo tava em outra aba, ó. Tá vendo? Oi? Tá assistindo a aula pelo telefone ou pelo computador, Pablo? Pelo telefone, é que a internet aqui é meio ruim, fica dando umas travadas de vez em quando. Ah, e aí, tu tá utilizando quantas abas aí no momento? Ou tu deixou eu falando na aula e foi mexer em uma rede social? Não, eu tava aqui na aula mesmo, tô anotando umas coisas. Ah, aí, tá vendo? Então, o Pablo ele não tá fazendo uso desse sistema, ele tá focado somente nessa execução da aula, tá bom? Mas os sistemas micronúcleos, pessoal, eles funcionam desse jeito. Você consegue fazer várias situações dentro do mesmo sistema operacional. E isso é a questão do multitarefa, tá? Então, no sistema monolítico, né, ia dar problema, ia travar tudo, certo? Então, todas as aplicações, né, elas têm que ser agora a nível usuário e não mais a nível núcleo. Então, o que acontece, pessoal? Observem aqui, ó. Eu vou até apagar aqui esses riscos para vocês não confundirem. Tá? Vamos pegar aqui só a imagenzinha aqui do lado, tá? Observem que aqui, no meu nível usuário, olha aqui, ó. Olha aqui a minha divisão novamente, ó. Então, enquanto nos slides anteriores a gente tinha o nível usuário somente com a aplicação, agora a gerência de memória, a gerência de disco, de arquivo, certo? De proteção do sistema, além das aplicações A, B, C, etc., certo? Todas elas ficam a um nível usuário. Então, o núcleo do sistema operacional, a única responsabilidade dele é, além de executar esse sistema, né, conversar com o hardware. E isso possibilita, é como se fosse uma economia de tempo, certo? E aí isso possibilita, por exemplo, se eu tiver um problema na gerência de memória, o meu computador aqui, o meu sistema operacional, ele não vai travar. Porque o núcleo não está com ela diretamente. O núcleo ele pode estar tanto com a aplicação A como um gerente de arquivo. Então, muita coisa se resolve antes de chegar no nível do núcleo. Então, se der problema antes, né? Se der problema na rotina, dá problema lá em cima. E isso faz com que o computador não trave, né? Isso faz com que o sistema operacional não morra, tá? Então, basicamente, a gente tem essas três grandes arquiteturas aí para diferenciar os nossos sistemas operacionais, tá? Ficou tranquilo, pessoal? Até aqui, as três arquiteturas? Sim. Beleza, né? Então, vamos seguindo. Deu para entender. O próximo que a gente tem são sistemas em rede. Olha aí, pessoal. Agora a gente vai começar a colocar rede de computadores, tá? Essa arquitetura, pessoal, é a variação do modelo do micronúcleo, certo? Então, ela possui basicamente dois tipos. Olha aí. Então, eu tenho o sistema cliente-servidor e o P2P, certo? Ou também chamado de ponto a ponto. No sistema cliente-servidor, a estrutura é muito parecida, porém o SO diferencia os processos em dois tipos de processos, né? Processos servidores, né? E os processos clientes, tá? Então, o núcleo do cliente-servidor, né? E do núcleo do sistema micronúcleo é bem parecido. Vamos entender, vamos deixar o P2P aqui de lado um pouquinho e vamos entender esse cliente-servidor, tá? Vamos pegar aqui uma situação hipotética, certo? Vou pegar aqui o meu amigo Carlos Roberto, né? Tá presente aí, Carlos Roberto? Cadê ele? Pronto, me ajuda aí no áudio, que eu vou pegar aqui 3 pessoas para a gente fazer aqui o exemplo, tá? O Ianzão tá por aí também? Vou pegar aqui os que respondem logo na hora. E a Joyce? Yes. Vamos entender aqui a situação. Tá? O Carlos Roberto, né? É um cara desenrolado. E aí, ele tá querendo conversar com a Joyce, certo? Joyce
Cadê a Joyce? Tá aí presente, Joyce? Posso te usar como exemplo? Pode sim. Pronto. Então, o Carlos Alberto tá querendo conversar aí com a Joyce, né? Chega ali na Joyce, ó, tomar um bom e velho açaí, né? Lá não. Quando puder, né? Porque agora não pode, não. Só que o Carlos Alberto não tem uma comunicação direta com a Joyce, né? E ele precisa de um cara que ajude ele. Beleza? E aí ele chega no amigo Ian, que é amigo tanto do Carlos Alberto como da Joyce. Fala com todos os dois. Aí o Carlos Alberto chega e diz assim, ô Ian, cara, seguinte, eu preciso conversar com a Joyce. Tu pode me ajudar? Pronto. Aí o Ian vai fazer um papel de servidor. E o Carlos Alberto e a Joyce vão fazer papéis de cliente. Então, o que acontece? Para que o Carlos Roberto mande uma mensagem chamando a Joyce para ir tomar um açaí, ele precisa que essa mensagem passe pelo servidor, que é o Ian. E aí ele vai dizer o seguinte, ô Joyce, eu acabei de receber aqui uma mensagem do Carlos Alberto, ele quer te chamar para tomar açaí. Pronto. Aí o que acontece? O cliente Joyce diz para o servidor Ian da seguinte forma, beleza, aceito. Pode dizer para ele que eu aceito. O servidor Ian vai e retorna essa informação para o Carlos Alberto. Ei, cara, deu bom, vai dar certo. Dia tal, hora tal. Então, o que foi que aconteceu? A gente teve uma comunicação, certo? Que precisou de uma terceira pessoa. Essa comunicação, ela poderia ser direto do Carlos Alberto com a Joyce. E aí a gente entraria no ponto a ponto, no P2P, que é uma comunicação direta. Não precisaria do Ian como um terceiro, né, uma terceira pessoa. Mas no cliente-servidor, toda comunicação ela tem que passar pelo servidor. Então, o cliente Carlos Alberto quis conversar com a cliente Joyce e necessitou passar pelo servidor Ian. Ficou compreendido aí, pessoal? Ei, Luiz. Manda. É por isso que no WhatsApp tem dizendo criptografia de ponta a ponta, né? É, porque Mais ou o menos que com esse acontece? conceito. Somente a pessoa que envia e a pessoa que recebe é que tem acesso a essa mensagem, tá? Se não fosse ponto a ponto, o que aconteceria, né? O servidor saberia essa mensagem, saberia do que se trata essa mensagem, tá bem? E aí a criptografia do WhatsApp ela é ponto a ponto, porque por mais que passe pelo servidor do WhatsApp, né, ele não tem acesso a essa informação, ok? Deu para entender aí, Carlos Alberto? Deu sim. Aí eu te pergunto, cara, você quer ser um sistema cliente-servidor ou um P2P? Depende, se for ponta a ponta, dá para ser cliente servidor também. Não, você só pode ser um dos dois. Deixa em off, deixa em off. Deixa em off, né? Cadê a Joyce? Joyce, Oi. tu prefere o cara P2P ou o cara cliente-servidor? Sei não. Mas, rapaz, vocês são mole demais, mas pelo amor de Deus. Acabou, tem que ser P2P, rapaz. Tem que ser ponta a ponta. Tem que chegar lá nesse negócio de terceira pessoa, deixa só para as redes mesmo. Viu? Tem que ter atitude. Negócio de não sei, ora, rapaz. Ei, Beleza? professor. Manda. Tem que tomar cuidado porque a segunda pessoa pode levar ela pra tomar açaí. Pois é. Já pensou que o servidor te toma? Aí dá ruim, né? Ó. Então, nesse processo de comunicação entre cliente e servidor, certo? Nesse caminho aí, se cria dois processos. O processo servidor e o processo cliente. O processo cliente é quando o Carlos Alberto solicita para o Ian, né, que ele pergunte se a Joyce quer sair para tomar um açaí, certo? E o processo servidor é quando o Ian, né, que no caso é o servidor, ele pergunta para a Joyce se ela vai querer sair com o Carlos Alberto. Então, existem processos servidores e processos clientes no desenrolar dessa história. Tranquilo? Vamos seguindo? Olha, a gente ainda tem uma outra divisão, certo? Que são os sistemas com servidor dedicado, certo?
e quando a gente não tem um servidor dedicado, né? Então, onde as máquinas servidoras não executam aplicativos na rede local, limitando-se a atender processos externos, certo? E o servidor não dedicado é quando as máquinas servidoras provêm serviço tanto para as redes locais como para as redes externas. Felipe, como é isso? Vamos pegar aqui o exemplo do Carlos Roberto, do Ian e da Joyce. Continuando aqui no exemplo. Vamos supor que o Ian seja um servidor assim, um cara que é bem conhecedor de todo mundo, né? Conhece todo mundo. E aí, né? Além dele atender a solicitação do Carlos Roberto, ele também pode atender a solicitação do Cauê. O Cauê também quer tomar um açaí com a Joyce. Ô, Cauê, posso te usar aí, cara? Tem que perguntar antes, né? Pode, não tem problema não. Pronto. Então, o Cauê também quer tomar um açaí com a Joyce. A Joyce está disputada, viu? Aí ele diz o seguinte, o Ian, cara, manda uma perguntinha lá para a Joyce, ver se ela quer tomar açaí. Então, ele fez um processo cliente, né? Esse processo cliente saiu do Cauê, que é um cliente, e chegou até o servidor, que é o Ian. Aí o Ian processou tanto a solicitação do Carlos Alberto, como a solicitação do Cauê. Isso quer dizer que o Ian, ele é um servidor não dedicado. Por quê? Ele atende a várias máquinas, a vários clientes, tanto em redes locais como redes externas. Então, o Carlos Alberto está numa rede local e o Cauê está numa rede externa. E o Ian, né, nesse momento em que ele atende as duas solicitações, ele está sendo um servidor não dedicado. Certo? Como que o Ian tinha que fazer para ser um servidor dedicado? Ele dizia o seguinte, o Cauê, cara, vai desculpando aí, mas eu já estou atendendo aquela solicitação do Carlos Alberto. Tu fica por outra vez aí. Ou seja, ele atende somente aquele cara que ele estava conversando. Então, quando você ouvir esse termo, servidor dedicado, servidor não dedicado, é quando o servidor ele atende, o servidor dedicado é quando ele atende, certo? Somente processos, né, externos, certo? Dedicado àquela pessoa mesmo, àquele cliente. E quando ele não é dedicado, é que ele recebe tanto processos locais como processos internos. Todo mundo chega lá e pede uma solicitação para ele. Ficou tranquilo entender isso aqui? Servidor dedicado e servidor não dedicado? Deu para entender aí, Raíssa? Sim ou não? Sim. Belezura. Vamos para frente. Olha aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo de sistemas em rede, certo? Aqui, ó, geralmente ele tem essa interconexão, tá? Aí, quando a gente vai na disciplina de rede, a gente vai ver algumas topologias de rede, certo? Para a gente poder entender como que se dá essas arquiteturas. Tá? Pronto. Os sistemas cliente-servidor, né? Que ainda fazem parte ali dos sistemas em rede, né? A tendência desses sistemas operacionais mais modernos é transferir esses códigos, né, para as camadas superiores, como a gente viu lá no micronúcleo, cada vez mais para camadas superiores, e remover o máximo do código, né, do núcleo, deixando o núcleo ali de leve, de boa, tranquilo, certo? Então, ele tem um micronúcleo mínimo, também chamado de microkernel, certo? Então, o ato de se pegar todas as operações e colocar em um nível de usuário, deixando o núcleo mais tranquilo, a gente chama esse novo núcleo de microkernel. Tá? Normalmente se implementa o máximo do sistema operacional com o processo do usuário, né, para requisitar um serviço, né, como ler um bloco de arquivo, processo, uma requisição para um processo servidor, como esse exemplo que a gente deu, certo? E aí, pessoal, tudo que o núcleo faz é tratar a comunicação, né, entre clientes e servidores, dividindo o sistema operacional em várias partes, né? E aí eu vou ter o meu servidor Ian, né? Ele pode trabalhar com as seguintes situações, como servidor de arquivo, como servidor de processo, como servidor de terminais, como servidor de memória, né?
Então, cada divisãozinha aqui, ele pode trabalhar de acordo com a sua operação, tá? Então, os sistemas cliente-servidor, né, baseados na arquitetura em rede, certo? É o que a gente tem, né, de mais moderno hoje, certo? Uma vez em que a gente tem computação distribuída, certo? Onde que a gente tem distribuição de conteúdos na internet, onde a velocidade de acesso de um conteúdo é cada vez maior. Dentro de redes corporativas, a gente tem esses servidores fazendo esse papel de solicitação. E aí eu pergunto para vocês, qual é a grande importância de um servidor, né? Deixa eu perguntar aqui para... Pronto, Maria Flor do Coque. Minha querida, diga para mim qual é a grande importância de um servidor, pelo que você me ouviu aqui. Vejo professor, sei não. Ó, fica comigo, não desliga o áudio não, fica comigo. Pega esse exemplo que eu dei da Joyce, do Ian e do Carlos Roberto e vamos entender uma coisa. Se o Ian, ele recebe solicitações tanto do Carlos Roberto como do Cauê, também recebe respostas da Joyce, ele pode receber de outros clientes também, não pode? Pode. E o que acontece, né? Se tudo passar pelo Ian? Ele vai saber de tudo, não vai? Vai. Então é como se fosse aquela boa vizinha, né, da nossa rua, né? Sempre tem uma vizinha na rua desse jeito que ela sabe de tudo, das fofocas, tudo. Então toda a informação passa por ela. Então é como se fosse um servidor de fofoca. Certo? Tá me acompanhando? Tô. Então, essa criatura, esse ser servidor, ele é um centralizador de informações, não é verdade? Sim. Então, quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou atrás de quem? De um cliente que não sabe de quase de nada, ou eu vou atrás do servidor? Servidor. Justamente. Então, a importância do servidor é a centralização das informações. Ele detém informações de tudo e de todos. Dos processos, dos clientes, da quantidade de memória que cada pessoa utiliza, de quais arquivos cada usuário da minha rede passa. Então, eu posso pegar um servidor para monitorar o tráfego de rede, né? Então, eu chego lá na minha casa, eu boto um servidor para monitorar o tráfego na rede a partir do meu roteador, e todo mundo que se conecta no roteador, eu consigo ver o que a pessoa acessa. Por meio dos protocolos, dos arquivos, dá para ver tudo isso. E quem que vai ficar com essa informação? O servidor. Por isso ele é importante. Beleza? Privacidade é coisa que não existe. Ó, olha aqui, ó. O micronúcleo, como que ele funciona, ó. Certo? Ó. Ele tem aqui a sua aplicação, ó. No modo usuário, aqui é a divisão, ó. Nível usuário e nível núcleo, certo? Aqui os clientes obtêm serviço enviando mensagem, né? Aos processos servidores, como esse exemplo que a gente fez, certo? Então, todos esses processos executam, né, em modo usuário, e com isso, né, se ocorrer algum problema, né, o sistema não será danificado de forma alguma. No cliente-servidor, aí é que é impossível mesmo de se danificar o sistema, né? Esse cliente-servidor, né, ele possui essa adaptabilidade, né, ao uso de sistemas distribuídos, né, que é uma área de estudo fenomenal, certo? Então, se um cliente se comunica com um processo servidor enviando-lhe uma mensagem, né, ou seja, se o Carlos Roberto se comunica com o Ian, mandando uma mensagem para ele mandar para a Joyce, né? O cliente não precisa saber se essa mensagem será tratada, né, de forma local ou de forma remota, né? Então, o Carlos Roberto não precisa saber se o Ian vai mandar um bilhete ou se ele vai ligar para a Joyce. Não precisa ele saber como que ele vai falar com ela, ele só quer que ele fale com ela. Vocês estão entendendo? Então, é dessa forma que funciona, tá? E aí, para finalizar, pessoal, a gente chega nessa última forma aqui, né? Nem lembro mais se é a 4 ou se é a 5, não lembro mais não. Tá? Que são máquinas virtuais, tá? Máquinas virtuais, pessoal, né? Ela é um recurso muito utilizado e no qual a gente vai utilizar, certo? Na nossa disciplina, quando a gente tem a possibilidade de ter vários sistemas operacionais dentro de uma máquina física, né?
Ou seja, eu crio computadores virtuais dentro do meu computador físico, né? E com isso eu posso instalar vários sistemas operacionais, tá ok? Então, é imprescindível que a gente consiga utilizar esses dispositivos como máquinas virtuais, certo? Então, é como se fosse um clone que utiliza recursos como a memória do seu computador físico, né? Então, seu computador físico tem, por exemplo, 8 gigas de RAM. Quando você cria um sistema operacional dentro dele, né? Por exemplo, eu uso o Windows 10 e eu vou criar um Windows 7 dentro do meu computador. Eu vou dividir, né, a minha memória com esse novo Windows 7, só quando eu utilizo ele, certo? Então, dessa forma, os usuários eles podem instalar vários sistemas operacionais dentro de um só. Aí, ó, pode-se instalar um Windows Server 2012, né? Um Linux e outro sistema qualquer dentro de um Windows 7 instalando no computador. Então, ó, tem um programazinho que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou pular essa parte aqui, ó. Que é o seguinte. Acho que vocês vão conseguir entender mais ainda, tá? Deixa eu passar aqui. Observem aqui, pessoal. Dentro desse programa, né? Que é o que a gente vai utilizar, que é o Oracle VirtualBox, né? O que que acontece? Aqui eu já tenho 2 computadores instalados aqui, ó. Eu tenho um com Linux, eu tenho um com Ubuntu, certo? E aí eu vou criar aqui um com Windows 7, tá? Então é bem simples. Esse processo a gente vai fazer em uma aula, mas eu vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem, tá? Então eu vou criar aqui um Windows 7. Ele pergunta aqui, ó, qual a versão desse sistema. Então eu posso criar o Windows XP, o Windows 98, né? O Windows Vista, o Windows 7, 8, 8.1, Windows 10, tá ok? E vou colocar aqui o Windows 7, né, como eu disse anteriormente, tá? Clicar aqui em próximo. Aqui eu já vejo a quantidade de memória RAM que eu quero mandar, certo? Para essa máquina virtual. No caso, meu computador tem 8 GB de RAM. Eu vou mandar aqui 2 GB só para esse Windows 7, tá bom? Criar aqui um discozinho virtual, só para a gente ter essa máquina aqui, tá? E pronto, ó. Já tenho o meu computador. E aqui eu posso iniciá-lo, certo? Eu vou fazer o seguinte, como é uma máquina nova, eu tenho que instalar o sistema operacional. E aí ele vai me fazer essa perguntinha aqui, ó. Selecione o disco rígido pelo qual você quer inicializar, tá? Eu não vou fazer isso agora, tá? Porque vai demandar um pouco mais de tempo, certo? Mas eu vou inicializar aqui uma... Olha aqui, ó. A máquina inicializou bem direitinho. Eu vou desligar aqui o computador, certo? E eu vou inicializar aqui uma máquina virtual que eu já tenho instalada, que é esse Ubuntu aqui, tá? Deixa eu inicializar ele aqui para vocês, para a gente ver direitinho. Ó, observem que ele abre numa telazinha normal, pessoal, ó. Ele vai inicializando todo um processo como se estivesse ligando o computador mesmo, tá? Então, isso aqui eu posso ter quantos sistemas operacionais eu quiser aqui, certo? Eita, daí. Deixa eu inicializar esse Linux Mint aqui. Ó, Ubuntu 20.04, né? Que eu tenho instalado aqui na máquina também. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Pronto. Isso aqui a gente vai fazer, tá, pessoal? Na nossa segunda parte da disciplina, tá? Quando a gente for trabalhar com instalação de sistemas operacionais, tá? Só podia ser um pouquinho mais rápido. Acho que é porque tá com problema aqui.
tirar esse Ubuntu aqui. Poxa vida, não é legal, né? Pronto, tá aqui ela, rapaz. Então, o que que acontece, pessoal? Observem que, ó, eu tenho um sistema operacional aqui, o Ubuntu, rodando dentro do meu computador, tá? Então, que eu posso acessar o terminal, certo? Do Linux, posso acessar os arquivos, ele faz até o barulhinho de inicialização. Então, se eu quiser fazer algum teste de rede, algum teste de terminal, certo? Eu posso ir fazendo por aqui, tá? Tranquilamente. Certo? Então, eu posso ir dando os comandos. Certo? Entrando aqui com o super usuário, vou dar aqui uns comandos. Vou entrar aqui num sistema que eu estava testando. Tá? E aí, vocês vão mexendo aqui, né? Dentro desse processo, tá? Então, você pode operar aqui todo o sistema. Ele é interessante porque ele pega até as conexões, certo? Então, por exemplo, aqui embaixo a gente consegue verificar que esse sistema operacional que está funcionando aqui, ele também ele pega a mesma conexão de internet que o meu computador está pegando, tá? Então, isso é o interessante da máquina virtual, certo? Você pode ter quantos sistemas operacionais você quiser dentro do seu computador e fazer todos os trabalhos que você preferir, tá? Aqui, ó. É porque tá meio lentinho, porque eu tô usando o computador trabalhando com outro processamento aqui, aí tá usando pouca memória. Aí eu vou botar aqui Restore Session, e vai restaurar a sessão que eu estava utilizando anteriormente, certo? E tá aí, ó. Eu tenho conexão de internet, certo? Dentro da minha máquina virtual, que é um sistema operacional que está dentro aqui do meu Windows 10. Então, prioritariamente, eu tenho o Windows 10 instalado no meu SSD, né? E a partir desse VirtualBox, né? Eu tenho essas máquinas virtuais sendo rodadas aqui dentro do processo, tá bom? Né? Ó, e aí a gente vai utilizar esse programazinho aí posteriormente. Tá, beleza, pessoal? Deu para entender aí o que é uma máquina virtual? Sim ou não? Sim. Yes. Beleza, então vocês têm uma atividadezinha aí para vocês fazerem, certo? Uma atividadezinha para vocês fazerem e me enviar no formulário, tá bom? Ok? Então vou fechar aqui a gravação dessa aula. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida, tem? Se tiver alguma dúvida, pode falar que a gente tira agora. Senão eu vou fechar aqui a gravação para a gente tratar de outros assuntos. Tranquilo? Acho que sim, né? Então vamos fechar aqui.